Olá, amigos! Todos os dias, conosco, aprenda um pouco mais de conhecimento. Quando pensamos nos inimigos de Israel, geralmente pensamos em seus vizinhos no Oriente Médio ou na Alemanha nazista. No entanto, havia outro inimigo que os deixava cautelosos. Esse país é a Rússia. Por quê? Vamos descobrir juntos. Antes da existência de uma nação chamada Israel, o povo judeu tinha que viver em toda a Europa. Em particular, o Império Russo abrigava o maior número de judeus, com cerca de 5 milhões de pessoas, representando 5% da população, segundo o censo de 1897. Como em outros lugares, os judeus foram discriminados por causa de diferenças culturais e religiosas. Especialmente durante o período do czar Alexandre III. Este imperador, como seu avô, queria que todo o seu império fosse cristianismo ortodoxo. Portanto, os judeus considerados pagãos, para viver em paz, devem se converter ao cristianismo ou serão excluídos. Durante o reinado do rei Alexandre III, um movimento antissemita se espalhou com o termo pogroms, traduzido como destruir. Os judeus estavam sujeitos a restrições na educação, confisco de propriedades, queima de casas, deportação ou assassinato. Isso fez com que centenas de milhares de pessoas emigrassem. A maioria deles foi para os Estados Unidos. Em 1917, durante a Revolução de Outubro, os judeus se juntaram ao Partido Bolchevique de Lenin para lutar pela derrubada do regime czarista. Depois disso, muitos se tornaram líderes nos partidos. Quando Lenin morreu em 1924, Stalin chegou ao poder. Ele realizou um grande expurgo das facções opostas, incluindo o extermínio de líderes judeus de alto escalão. No entanto, a União Soviética sob Stalin promulgou a Lei de Sanções com Antissemitismo. A lei deixou claro que qualquer pessoa que discriminasse judeus poderia receber a pena de morte. Portanto, quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, cerca de 450 mil judeus se juntaram à União Soviética para lutar contra a Alemanha nazista. Embora não sejam mais discriminados como antes, eles ainda querem uma pátria própria para preservar sua religião e cultura tradicional. Com a aprovação soviética, dezenas de milhares de pessoas se mudaram para Israel com outros judeus europeus após a Segunda Guerra Mundial. Em 1948, Israel declarou sua independência e a União Soviética foi o segundo país depois dos Estados Unidos a expressar seu reconhecimento. Stalin concordou com a emigração dos judeus porque esperava que eles se tornassem um país socialista no Oriente Médio, contra a influência da Grã-Bretanha e seus aliados na região. Assim, na guerra com os países árabes, a União Soviética e os aliados apoiaram muitas armas que ajudaram Israel a vencer. No entanto, todos os esforços soviéticos não foram recompensados. Em 1949, nas eleições do primeiro mandato de Israel, o Mapai, o partido que liderava a resistência, chegou ao poder. Ben-Gurion tornou-se primeiro-ministro. Ele queria manter relações externas equilibradas com o Ocidente e a União Soviética. Significa ter boas relações tanto com o Ocidente quanto com a União Soviética. No entanto, apenas alguns anos depois, a política mudou pouco rapidamente. Israel se inclina completamente para o Ocidente. Há duas razões principais para isso. Primeiro, o número de judeus que vivem nos Estados Unidos é muito grande, cerca de 5 milhões em 1950, muito mais do que a população de Israel naquela época, apenas 1 milhão de pessoas. Eram pessoas que emigraram nas décadas anteriores devido à opressão do czar russo e dos europeus. Portanto, Ben-Gurion queria atrair o apoio dos judeus na América para consolidar o poder e fortalecer a força da nação. Para convencê-los a se estabelecer em Israel, ele teve que encerrar as relações diplomáticas com a União Soviética. Em segundo lugar, Ben-Gurion exigiu 3 bilhões de marcos alemães, ou cerca de 7 bilhões de dólares em dólares americanos de hoje, em reparação pelos crimes de Hitler contra os judeus. Para receber esse dinheiro, Israel deve estar perto da Grã-Bretanha, França e Estados Unidos, os 3 países que ocuparam a Alemanha Ocidental após a Segunda Guerra Mundial. Esse dinheiro é extremamente importante para Israel. Porque Israel acabou de ser estabelecido, ainda era difícil. Assim, Israel tornou-se um aliado dos países ocidentais durante o período da Guerra Fria. Em contraste, a União Soviética não conseguiu convencer Israel a ficar do seu lado, então desistiu. Eles apoiaram ativamente os países árabes para expulsar os judeus durante as guerras de 1956, 1967 e 1973. Após o colapso da União Soviética, as relações entre Israel e Rússia foram normalizadas. No entanto, passou por muitos altos e baixos. Na década de 1990, a Rússia permitiu que os judeus deixassem a Rússia para Israel. Seu êxodo em grande escala aproximou os dois países.
Hoje, 20% dos israelenses falam russo. Em 1999, Israel criticou os Estados Unidos e a OTAN por realizarem ataques aéreos na Iugoslávia. Porque durante a campanha do Holocausto nazista, os judeus tiveram que fugir para todos os lugares e ser protegidos pelos sérvios. Muitos políticos israelenses idosos foram ajudados, por isso mostraram sua gratidão aos benfeitores criticando a OTAN. Após este evento, os Estados Unidos ficaram extremamente irritados. A Rússia está feliz por ter outro país com a mesma mentalidade. Israel então ajudou a Rússia a acessar empréstimos do Fundo Monetário Internacional. Isso torna a relação entre os dois países mais próxima. Em 2014, Israel assumiu uma posição neutra sobre a anexação da Crimeia pela Rússia em uma reunião das Nações Unidas. Isso mostra a política de manter o equilíbrio entre a Rússia e o Ocidente. Ou seja, Israel quer ter boas relações com a Rússia e o Ocidente como antes. No entanto, entre Israel e Rússia sempre há conflitos relacionados a Estados Árabes. Porque eles estão em lados opostos. Em particular, a Rússia é um grande exportador de armas para os inimigos de Israel, especialmente a Síria e o Líbano. Isso é como o ato de esfaquear pelas costas. Toda vez que Israel produz alguma arma moderna, a Rússia vende aos inimigos de Israel armas de combate mais modernas. Além disso, nos últimos tempos, Israel vem se preparando para implementar um grande projeto de exportação de gás para a Turquia e Europa. Este plano ajuda a Europa e a Turquia a evitar depender de suprimentos da Rússia. Isso leva à competição direta de interesses. Portanto, os líderes dos dois lados querem um relacionamento pacífico e amigável. Mas pelo bem da nação, eles foram forçados a se tornarem adversários. Um vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.